Atenção, torcedor alvinegro! Uma notícia simplesmente bombástica acaba de cair como uma bomba nos bastidores do Botafogo, e você precisa saber de cada detalhe agora. Mas antes de eu te contar tudo, já vai se inscrevendo aqui no canal Notícias do Botafogo e ativa o sino das notificações, porque aqui você fica por dentro de absolutamente tudo o que acontece no nosso glorioso, em primeira mão, sem enrolação, com apuração séria e, claro, com aquele toque de paixão que só quem é botafoguense entende. Então se inscreve agora, porque o que eu vou te contar hoje pode mudar os rumos do nosso time. Sabe aquele tipo de notícia que ninguém espera? Aquele tipo de informação que, quando cai na mídia, simplesmente para tudo. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu nas últimas horas, quando uma sequência de informações começou a vazar diretamente da Europa. E olha, a torcida inteira ficou em choque. E eu já te aviso, o que eu vou te contar aqui não é só uma especulação qualquer, não é fofoca, não é suposição. É notícia quente, apurada, confirmada, e que está mexendo com os bastidores não só do Botafogo, mas também de clubes gigantes do futebol europeu. Mas calma! Antes de eu te contar qual é essa bomba, eu preciso que você entenda todo o contexto. Porque, meu amigo, isso não começou hoje. Na verdade, essa história vem sendo desenhada há meses, em silêncio, nos bastidores, de forma muito discreta, e agora simplesmente explodiu na imprensa internacional. E é exatamente por isso que você precisa ficar até o final desse vídeo. Porque além dessa informação que, sim, envolve diretamente um dos principais jogadores do elenco atual, eu também vou te contar qual é a postura da diretoria do Botafogo diante de toda essa situação, e o que pode acontecer nas próximas horas, dias ou semanas. E olha, eu não estou exagerando quando digo que isso pode, sim, mudar completamente os rumos da temporada, do projeto SAF, e até dos planos futuros do clube. Agora, respira fundo, segura aí, porque essa história é cheia de reviravoltas. Se você acompanha o Botafogo de perto, sabe que nos últimos anos o clube vive uma verdadeira revolução. A chegada da SAF, a transformação na gestão, os investimentos, os títulos, as conquistas, tudo isso colocou o Glorioso de volta no mapa do futebol mundial. E é claro que, com esse protagonismo, os olhares dos gigantes europeus se voltaram para cá. Só que, meus amigos, ninguém imaginava que a pressão seria tão grande e tão rápida. Nas últimas horas, fontes extremamente confiáveis da imprensa europeia, e eu tô falando de veículos seríssimos, começaram a divulgar que um dos nossos craques está na mira não de um, nem de dois, mas de 3 gigantes da Premier League. E quando eu falo gigantes, eu tô falando de clubes que qualquer jogador do mundo sonha em jogar. Sim. Igor Jesus. O nosso camisa 9, o nosso homem de referência, aquele atacante que conquistou a torcida, que fez história recente com a camisa alvinegra, que participou diretamente das conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Ele tá, mais uma vez, na mira pesada dos ingleses. Mas calma, não é só isso. Para quem não lembra, lá em janeiro, o Nottingham Forest já tinha feito uma proposta simplesmente absurda. Estamos falando de uma oferta de 185 milhões de reais. Isso mesmo. Um valor astronômico que, na época, nem chegou a ser analisado, porque o próprio Igor bateu o pé. Disse que queria continuar, que queria disputar o Mundial de Clubes, que queria fazer história no Botafogo. E ele fez. Só que, agora, o cenário é completamente diferente. E sabe o que é mais assustador? Dessa vez, não é só o Nottingham Forest que está no jogo. Arsenal e Fulham, 2 clubes tradicionais de Londres, também entraram pesado na disputa. E eu te pergunto, você tem noção do que isso significa? Sabe aquele filme que a gente já viu antes, de jogador que se destaca no futebol brasileiro e logo vira alvo dos gigantes da Europa? Pois é, só que dessa vez não é qualquer jogador. Estamos falando de Igor Jesus, um dos maiores ativos do Botafogo hoje, um dos nomes mais valiosos do futebol sul-americano no momento, e pasmem, ele acaba de entrar na pré-lista da seleção brasileira do técnico Carlo Ancelotti. Isso mesmo que você ouviu. Você tem ideia do tamanho disso? E olha, se você acha que isso é tudo, segura aí, porque tem mais. Na última semana, um membro do staff de Igor Jesus simplesmente viajou para a Inglaterra. E sabe para quê? Para fazer reuniões presenciais com os representantes dos clubes ingleses. Não foi ligação. Não foi e-mail. Não foi WhatsApp. Foi reunião olho no olho, presencial, na mesa, com números, com propostas sendo alinhadas, com projeções, salários, bônus, contrato, tudo sendo discutido. E sabe o que os ingleses deixaram claro? Que eles querem Igor Jesus, para agora. Isso mesmo. Não é para daqui a um ano. Não é para daqui a 2 janelas. É para agora. E tem mais.
O Arsenal, que sofreu muito na última temporada com a ausência de um centroavante goleador, já que Gabriel Jesus se lesionou gravemente, está simplesmente disposto a abrir os cofres. Porque eles não querem mais passar vergonha nas competições europeias e no campeonato inglês. A imprensa inglesa já cravou que o Arsenal tem como alvo principal Victor Gyökeres, do Sporting, mas o valor é altíssimo. E aí, surge quem? Igor Jesus, como uma alternativa viável, mais barata e muito mais jovem. E não para por aí. O Nottingham Forest voltou, sim, à carga. Afinal, eles dependem quase que exclusivamente de Chris Wood, que já tem 33 anos. E, convenhamos, não dá para montar um projeto de longo prazo com um centroavante dessa idade. O próprio Fulham também entrou forte na jogada, mesmo tendo Rodrigo Muniz e Raul Jimenez. Mas, o que eles querem é exatamente o perfil que Igor oferece: jovem, móvel, técnico e com faro de gol. E se você acha que é só a Premier League, tá enganado. Clubes gigantes da Itália também já fizeram sondagens. Sim, gigantes do futebol italiano. Sabe aquele tipo de proposta que começa como uma sondagem e de repente vira um leilão? Pois é exatamente isso que está acontecendo. E agora eu te pergunto, e o Botafogo? Qual é a postura da diretoria? Bom, a diretoria, até aqui, mantém um discurso muito claro: ninguém sai sem que haja uma compensação financeira absolutamente gigantesca. Afinal, estamos falando de um dos maiores ativos do clube. Um jogador que está no auge físico, técnico, e que, aos 24 anos, tem mercado em qualquer lugar do planeta. Só que, e aí vem a grande questão: até que ponto o Botafogo consegue segurar essa pressão? O próprio Igor já deixou claro que ama o clube, que se sente em casa no Rio, que é grato pela oportunidade, pela torcida, pela diretoria, por tudo que viveu aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele também sabe que não dá para ignorar uma chance de jogar na Premier League. E vamos ser honestos, quem é que não sonha com isso? E tem mais um detalhe muito importante que ninguém está falando, e que eu vou te contar agora. Na próxima segunda-feira, Carlo Ancelotti faz sua primeira convocação oficial como técnico da seleção brasileira. E sabe quem está na pré-lista? Isso mesmo, Igor Jesus. Se ele for convocado, esquece. O preço sobe. O assédio aumenta. E segurar esse jogador vai ser uma missão praticamente impossível. Então, meus amigos, o que está acontecendo agora é uma verdadeira corrida contra o tempo. O Botafogo tenta, de todas as formas, segurar o jogador, pelo menos até o fim do Mundial de Clubes. Mas, será que vai conseguir? E eu te pergunto, você acha que o Igor deve aceitar a proposta e realizar o sonho europeu? Ou deve ficar, honrar o contrato, disputar o Mundial e, quem sabe, fazer ainda mais história no Glorioso? Agora é com você. Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque ela é muito importante. E mais uma vez, eu te peço, se inscreve agora no canal Notícias do Botafogo, ativa o sino das notificações, porque nos próximos dias a qualquer momento pode sair uma atualização dessa novela, e você vai querer ser o primeiro a saber. Então se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, e claro, comenta aqui embaixo: Igor Jesus fica ou vai? Eu quero saber o que pensa a torcida alvinegra. Até o próximo vídeo.